A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, glória a Deus. Nós vamos abordar o tema hoje, porque está escrito. Abra sua Bíblia lá em Mateus, a base é Mateus no capítulo 26. Pegue a sua Bíblia e abra lá em Mateus 26, que o tema de hoje é porque está escrito. Amém? Vamos lá. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça, onde ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível,
passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se Jesus disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus que vive, nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda mais de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhaladas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Vamos orar? Senhor nosso Pai, santo, santo, santo é o teu nome. O Senhor quer escrever uma história para a nossa vida, que ela corresponda e esteja à altura da tua vontade, daquilo que o Senhor tem para nós. Mas para isso nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, nós precisamos aceitar o que o Senhor tem para nós e abandonar e negar tudo aquilo que vem da nossa natureza terrena e que nós queremos para a nossa vida. Pois só assim, Senhor, nós sabemos que a tua palavra, o que está escrito para a nossa vida, se cumprirá em nós.
Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos intrepidez, dá-nos ousadia, Senhor, para confiar e permanecer firme diante de Ti e viver tudo o que está escrito para a nossa vida, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É interessante essa passagem da parte da Bíblia, embora um pouco triste, né? Mas tinha que ser. Era necessário ser triste, não precisava ser desse jeito. Se o povo de Israel tivesse entendido quem era aquele que estava vindo para eles. Mas infelizmente eles não enxergaram e chegou a esse ponto que chegou aqui. Jesus poderia ter morrido de outra maneira, não precisava ter sido pela mão dos judeus. Mas infelizmente a falta de comunhão deles com Deus e por querer fazer a vontade deles fizeram com que eles acabassem se tornando pessoas totalmente fora daquilo que Deus havia escrito para a vida deles. Isto mostra para nós o perigo de você querer escrever a sua própria história, de você querer escrever a sua própria história para a sua vida. Quando você entender que a história de Deus, a despeito do que vem acontecer, é a melhor história para se viver, porque ela te garante vida eterna ainda que você morra, ela te garante ressurreição ainda que você morra, ela te garante segurança, proteção, garantias que o homem não pode te dar. Você escrever sua própria história nunca vai te garantir isso. Conforme nós vimos aqui, Jesus havia exercido o ministério dele de uma maneira sublime. Tinha cumprido tudo o que realmente estava escrito na palavra de Deus, conforme nós lemos lá na palavra de Deus. Curou enfermos, ressuscitou mortos, pregou aqueles que estavam aflitos, cansados, aliviou eles. Enfim, Jesus fez muitas coisas maravilhosas que havia sido escrito já na palavra de Deus antes mesmo da vinda de Jesus. Isto é, Jesus poderia não ter escolhido aquilo que Deus escreveu sobre ele. Jesus poderia ter aberto mão do que Deus havia escrito sobre a vida dele. Jesus podia ter falado assim, olha, essa parte que Deus escreveu sobre a minha vida, de que eu vou curar enfermos, ressuscitar mortos, pregar o evangelho, multiplicar pães e peixes, todas essas coisas eu aceito. Mas morrer na cruz e passar por esse sofrimento aqui, não, pai, isso eu não quero. Essa parte da escrita de Deus eu não aceito. E muitas pessoas têm feito o mesmo na vida deles. Muitas pessoas, elas têm permitido que a escrita deles dominem sobre a escrita de Deus. Eles pegam partes da palavra de Deus que lhes agrada, que lhes satisfaz, que é boa, que é agradável a eles, e aceitam como escrita para a vida deles. Mas quando chega a parte que eles precisam realmente passar, que eles têm que enfrentar e viver, porque já estava escrito para a vida deles, eles murmuram, eles reclamam, eles querem fazer coisas que não devem, eles querem agir fora da vontade de Deus e eles não querem se sujeitar à vontade de Deus. Por isso, tome como exemplo a Jesus. Sempre que você estiver num beco sem saída, numa situação difícil e complicada, vai buscar a Jesus. Vai estudar a vida de Jesus, o nível de obediência dele a Deus, o quanto ele se submetia e se sujeitava a Deus, sem restrição. Jesus não tomava atitude sem antes saber se era aquilo que Deus queria, porque ele discernia as coisas espirituais. Jesus vivia revestido das coisas de Deus. Antes de agir e de pensar ou de fazer ou de qualquer coisa, ele perguntava para o pai dele, ele buscava no pai dele se era aquilo que o pai dele queria. Porque ele era focado naquilo que Deus havia escrito sobre ele. Porque ele entendia qual era o prêmio que ele ia ganhar ao obedecer a tudo aquilo que estava escrito, que Deus havia escrito para a vida dele. Muitas vezes você está deixando de viver grandes coisas maravilhosas da parte de Deus simplesmente porque você está selecionando o que você quer da parte de Deus. Você quer dar para Deus o que você aceita na tua vida ou não aceita na tua vida quando vem da parte de Deus. E quando você age dessa maneira, você se coloca na frente de Deus, você quer tomar o lugar de Deus, você não vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Jesus estava aqui diante dos discípulos, próximo à sua morte. Próximo à sua morte.
Ele manda os seus discípulos ir até a casa de uma pessoa, ir até uma pessoa e falar que vai celebrar a Páscoa na casa dessa pessoa. Como é que Jesus podia saber que essa pessoa ia liberar a casa para ele? O sumo sacerdote estava ali, ó, querendo se reunir para matar ele, para destruir ele. Ele já até sabia, já estava sentindo espiritualmente o mover no mundo espiritual, de que ele estava próximo de cumprir o que estava escrito para a vida dele sobre a morte dele. Só que o que os fariseus estavam fazendo, aqueles líderes religiosos, eles estavam fazendo com dolo. Isso é, eles não estavam fazendo porque Jesus merecia. Eles estavam querendo matar Jesus porque eles estavam perdendo alguma coisa de interesse para eles. Eles consideravam o templo, o cargo, o dinheiro, a posição, o status, o ser sacerdote no templo, mais importante do que a vontade de Deus para eles era. Por isso, o que aconteceu? Eles perderam a oportunidade de ter Jesus ao lado deles e ter a vida deles escrita de outra maneira. Eles chegaram ao ponto, olha, de chegar não durante a festa para que não haja alvoroço entre o povo, preocupado com a opinião do povo. O que o povo pensa, o que o povo vai pensar de nós. Mais do que o que Deus vai pensar de mim. Meu amado, cuidado. É esse tipo de crente que você quer ser? Um crente que se preocupa com a opinião do populacho, só porque é a maioria. A maioria pensa assim, mas e a palavra de Deus? O que ela diz? O que está escrito? E por que está escrito o que está escrito? Você vai querer ouvir o populacho porque todo mundo concorda com isso e todo mundo está a favor disso, sem levar em consideração o que Deus quer dizer sobre isso. Aqui eram líderes de igreja. Não era qualquer pessoa, não. Não era qualquer um que estava se levantando contra Jesus. Eram líderes de religiões. Religião de um povo que o próprio Deus escolheu como nação. Para você entender a importância de você seguir o que está escrito para a tua vida. Que mesmo você sendo escolhido por Deus, se você não entender que o que Deus escreveu sobre a sua vida é mais importante do que o que você quer escrever, você vai ser pego pelas astutas ciladas do diabo. Diz aqui que ele entrou então, Jesus, na casa de Simão leproso. Olha como as coisas vão discorrendo de certa maneira. Aí uma mulher com vaso de alabastro, com unguento de grande valor, derramou sobre a cabeça de Jesus, porque ele estava sentado à mesa. Tudo estava concordando, olha. Tudo estava acontecendo para mostrar para Jesus, espiritualmente, ele tinha discernimento espiritual, de que estava próximo de acontecer o cumprimento da profecia de que ele seria crucificado. Tudo estava acontecendo. Tudo. Mas ó, presta atenção o que aconteceu aqui. Quando a mulher derramou sobre a cabeça de Jesus aquele vaso caríssimo, caríssimo. Os discípulos viram e se indignaram, dizendo: por que é este desperdício? Você está entendendo? Aonde que foi parar aqui? O coração dos discípulos de Jesus. O óleo, o vaso de alabastro, era mais importante do que o mestre que estava com eles, do que Jesus que estava com eles, a multiplicação dos pães que Jesus fez, a ressurreição dos mortos que Jesus fez. Se Jesus fosse cobrar por essas coisas, esse vaso de alabastro não pagava. A cura de leprosos, de surdos, de cegos, de mudos, a libertação de pessoas endemoniadas. Se Jesus fosse cobrar de tudo isso que ele fez no ministério dele, esse vaso de alabastro não pagaria. Nada que tem na terra pagaria. Por isso que Jesus não cobrava pelas coisas que ele fazia. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos para deixarem tudo e não levarem nada de valor. Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos a valorizarem primeiro o reino de Deus.
colocar primeiro o reino de Deus. E Deus cuidaria para que todas as outras coisas fossem acrescentadas na vida deles. Mas havia aqui uma certa discrepância, a falta de concordância naquilo que foi ensinado. E é por isso que muitas vezes nós nos perdemos na palavra de Deus. É por isso que nós tropeçamos. É por isso que Deus não escreve a nossa história da maneira que deveria. Você sabe por quê? Porque nós somos ouvintes esquecidos. Nós não guardamos a palavra de Deus no nosso coração. E aí, quando estamos diante de situações que nos provam, nós manifestamos a nossa carne, o que o nosso coração está cheio. Por quê? Porque não nos enchemos da palavra de Deus. Nós somos excelentes em pregar. Nós somos excelentes em louvar. Nós somos excelentes em evangelizar. Nós somos excelentes em nos exibir para as pessoas com aquilo que nós fazemos. Mas nos esquecemos de guardar aquilo que nós fazemos para nós mesmos. Quando você faz as coisas para Deus, você está fazendo para as pessoas te reconhecerem ou para que você realmente seja transformado, para que a palavra de Deus seja escrita dentro de você ao ponto de você não cair nessas armadilhas? Qual é o teu real interesse? Dízimos, ofertas, mais membros na tua igreja, mais discípulos, mais pessoas seguindo você nas redes sociais? Esse é o propósito do teu evangelismo? Ou o propósito é que você mesmo não caia depois de ter feito todas as coisas? Jesus disse aqui, olha, derramando ela este unguento sobre meu corpo, fez o quê? Preparando-me para o meu sepultamento. Olha como eles estavam distraídos. Jesus está falando que ele ia morrer. E for pregado em todo o mundo. Ela diz aqui, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Eles nem se lembraram. Sepultamento, ele falou, para o meu sepultamento eu vou morrer, vão me matar. Aí os 12 discípulos chamados de Judas Iscariotes, olha lá, um dos 12 chamados de Judas Iscariotes foi ter com os principais sacerdotes. Saiu do meio da reunião. Saiu do meio da reunião e foi o quê? Trair. Por que Judas saiu daqui e foi trair a Jesus lá com os sumos sacerdotes? Porque ele estava esperando aquele óleo ser vendido, aquele unguento ser vendido, para que ele pudesse pegar parte do dinheiro. O coração dele estava escrevendo a sua própria história. Judas estava envolvido com sentimentos e pensamentos pessoais, de ordem pessoais. Aí ele chegou até eles, ó, o que quereis me dar, eu vou lhe entregarei. Eles pegaram 30 moedas de prata, meu querido, depois de ver tudo aquilo que Jesus fez, todos os milagres, todas as maravilhas, por 30 moedas de prata ele traiu tudo isso que Jesus fez. Para você ver como é perigoso você não querer que Deus escreva a sua história. Você não vai conseguir resistir ao diabo, você não vai conseguir resistir ao mal, você não vai conseguir se livrar do mal se você não entender isso no teu coração. Você precisa deixar Deus escrever a história dele na tua mente e no teu coração. Você precisa, para que você não caia nas coisas que o diabo vai preparar daqui para frente. Aí Jesus então foi aqui e pediu para que fosse então fazer os preparativos para comer a Páscoa. Ele pegou e enviou então para ir a um certo homem, o homem foi lá e liberou a casa para celebrar a Páscoa, os discípulos foram lá para celebrar a Páscoa, agora Judas já estava no meio. Assentou à mesa com os 12 e comendo eles disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Você já entendeu? Olha, presta atenção aqui, ó. Jesus... Desde quando Judas entrou no ministério junto com Jesus, de um dos discípulos, entrou como apóstolo, Jesus já começou a perceber que a tendência de Judas pendia para que ele escrevesse sua própria história. Judas não tinha o coração de querer deixar Deus escrever a história dele. Por Judas pensar assim, o diabo foi escrevendo coisas na mente dele, no coração dele, no espírito dele. O diabo foi transformando Judas até chegar a esse ponto que nós vemos aqui de trair a Jesus. Agora o que me chama a atenção é que Jesus percebia o que estava acontecendo com Judas.
E ele falava, ele alertava, ele dava indiretas, ele evangelizava através da palavra dele para que o coração de Judas se convertesse. Mas Judas não conseguia permitir que Deus escrevesse uma nova história para a vida dele. Assim são as pessoas, meu amado, que querem andar com Deus do seu jeito, escrevendo suas próprias histórias, achando que o mundo vai reconhecer eles, as pessoas vão reconhecer eles, pagando bem eles, eles vão se dar bem. Ai, se eu ganhar para fazer isso, vai dar certo, Deus vai estar comigo. Você está se perdendo, meu amado. O mesmo Deus que te chamou, ele tem poder para te dar tudo o que você precisa. Você não precisa se vender, você não precisa se corromper, você não precisa se desviar, você não precisa escrever sua própria história. Confia no Senhor. Quer maior presente do que esse que Deus está nos dando? Vida eterna. Vida eterna. Somente a vida eterna já cumpre tudo, já cobre tudo. Jesus então foi, comeu e bebeu a última Páscoa com seus discípulos, celebrando lá com pão, asmo, e também com o suco da uva, né? Com eles, comeram, fizeram a última ceia. Depois ele foi para o Monte das Oliveiras. Eu queria chegar nesse ponto aqui que é importante também para você. Entenda o seguinte, toda vez que você perceber certas coisas acontecendo à tua volta, espirituais, coisas que fogem ao padrão, que são muito fora do normais, se você está deixando Deus escrever a história no teu coração, você vai perceber quando os espíritos imundos estão agindo, quando os demônios, as entidades malignas estão começando a se mover. Você vai perceber isso. Só que entenda o seguinte, se você não estiver posicionado diante de Deus, deixando Deus escrever a história no teu coração, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio da glória de Deus, você vai fazer o que os discípulos fizeram. Eles caíram com pesado sono. Eles chegaram ao ponto de dormir que não aguentava os olhos de pesados que estavam. Por quê? Porque havia um espírito maligno se manifestando naquele momento. É um demônio, é uma entidade que ela vem realmente tenebrosa. Quando você passar por isso, você vai entender o que eu estou falando. Você quer realmente perceber como é que funciona o mundo espiritual, as regiões espirituais, e às vezes até coisas que estão acontecendo na tua família, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, na nação, se você aguentar. Comece a buscar a Deus. Sinceramente, sem demagogia, comece a buscar a Deus. Você vai começar a perceber coisas que humanamente você não percebia antes por não ter tido comunhão com Deus. Jesus chamou a atenção aqui de Pedro sobre um negócio, mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem, né? Porque Jesus falou assim, olha, vocês vão se escandalizar com o que vai acontecer comigo. Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. O que é escandalizar em Jesus? O que Jesus estava passando, para eles ia servir de escândalo. Por quê? Porque nós criamos um evangelho, nós criamos uma doutrina, nós criamos uma religião de que o crente tem que dar satisfação da vida dele para as pessoas. Tem que dar valor porque as pessoas pensam dele mais do que Deus pensa. Os crentes hoje, infelizmente, eles estão tão preocupados com o que as pessoas vão pensar porque ele fala da Bíblia, porque ele prega a palavra, porque ele profetiza, porque ele jejua, porque ele ora, porque ele é espiritual diante de Deus, ele se escandaliza tanto com isso que ele age para Deus escondido. Ele busca a Deus na igreja, ele ora para Deus escondido das pessoas, ele fala de Deus, mas só com quem é crente. Porque ele se escandaliza com as coisas de Deus. Ele se preocupa com o que os outros vão pensar dele por ser crente, por acreditar em Deus. E os discípulos andaram com Jesus desde o início do ministério de Jesus, quando ele convidou eles. Os discípulos participaram de muitas maravilhas que Jesus fez em todas as ministrações. Estava com o mestre do lado deles, mas não entrava a escrita de Deus neles. O que Deus queria escrever para os discípulos, apóstolos que estavam andando com Jesus.
não entrava no coração deles para surtir um efeito. Por isso que Jesus falou isso daqui, que eles iam se escandalizar. Mas olha o que é uma pessoa que fala na carne, que não tem noção do mundo espiritual. Ela é carnal. Pedro aqui era carnal. Mas na frente você vai ver que Pedro vai receber a autoridade de Deus, o Espírito Santo de Deus, e vai ser transformado. Tenha calma. Eu estou falando desse momento aqui em especial. Pedro aqui, ele estava falando na sua carne. Ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ele falou com certeza dentro dele, mas carnalmente. Porque eles não estavam cientes do que estava para acontecer com Jesus. Ele não tinha ciência disso. Aí disse então Pedro para ele, bom, já que você está falando isso, eu vou revelar o que você vai fazer, Pedro, por causa desse sentimento que você está aí dentro de você. Eu vou te falar a verdade sobre você, tá? Eu vou te contar. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Imagina você ouvir isso de uma pessoa que você está seguindo, te ensinou, o teu pastor, às vezes na igreja, aquele que te deu uma força, te ensinou não sei o quê. Aí ele te conta que vai acontecer alguma coisa com ele e você fala, não, nós estaremos contigo. E ele te fala, mentira, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero te dizer, meu amado, que sem Deus escrever a tua história, é isso que vai acontecer com você. Você vai se escandalizar com o que está para acontecer. Com o que está para acontecer na terra. O diabo está em fúria. O diabo quer voltar a praticar as demoníacas práticas que ele praticava antes de a igreja estar na terra. De colocar um líder no governo que valoriza, que tem valores, que tem caráter de Deus. E que está denunciando obras das trevas ali no meio da política. Os demônios ali dentro, as pessoas envolvidas com demônios, os líderes de igreja que estão envolvidos com demônios, que valorizam as coisas que eles têm mais do que o que Deus quer escrever para a vida deles, eles estão ficando em fúria. Porque eles não podem mais praticar as práticas deles. Eles não podem mais oferecer os sacrifícios demoníacos que eles oferecem. A abusar, a praticar coisas fora da vontade de Deus, ali na política e até fora na política. Nas escolas, nas faculdades. Os roubos, as extorsões, as corrupções. Eles estão nervosos, estão irritados com aqueles que pregam a palavra de Deus e valores de Deus. Eles querem continuar adorando deuses criados porque eles podem praticar o que quiserem. Mas Jesus então revelou para Pedro, Pedro, meu querido, sem o Espírito Santo de Deus você não vai fazer nada disso, Pedro. Você vai me trair 3 vezes. Você está entendendo como você que está na política, você está governando, você que é líder de igreja, você que prega a palavra de Deus, você que quer servir a Jesus, precisa de Deus escrever a palavra dele no teu interior. Você precisa deixar Deus escrever no teu interior a vontade dele. Aquilo que ele quer para você. A guerra espiritual, quando ela vai vir, ela está para vir, já está vindo, né? Mas em passos lentos, porque Deus disse que se ele não abreviasse o tempo que nós estamos vivendo, nem os santos seriam salvos. A gente já se perderia. Não pense que eu estou me colocando melhor que você não, viu? Eu estou querendo dizer a importância que você tem que dar para Deus, deixar Deus escrever a história em você. Porque quanto mais você fizer isso, mais forte você vai se tornar para resistir ao diabo. Você vai vencer ele. Jesus estava ali, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava dizendo assim, olha, Senhor, eu não quero sofrer o que tem que sofrer, morrer na cruz como tem que morrer, ser espancado, ser cuspido, ser traído, passar por tudo que eu vou passar. Eu não quero isso. Mas faça a tua vontade, porque ela é mais importante do que isso que eu estou querendo. É assim que você tem se comportado diante de Deus? Ou você tem sido aquele que quando está passando por uma certa coisa vai lá para cima e vai fazer o que você quer? Olha, eu não concordo com isso. Eu acho um absurdo o que está acontecendo. Como que pode acontecer isso? Aí vai lá e faz o que você quer.
Ou você é daqueles que eu não concordo com o que está acontecendo, eu acho absurdo, eu não me conformo com o que está acontecendo. Eu vou buscar em Deus para ver o que Deus tem para dizer sobre isso e o que eu tenho que fazer. Seja feita a tua vontade, papai. É assim que você age? Ou você deixa a tua carne mandar? 3 vezes Jesus foi orar e eles dormiram. Para você entender a importância de você saber que o mundo espiritual é sério. As coisas espirituais são sérias. Quando começar a se manifestar na amplitude que vai se manifestar, você precisa ter certeza do que Deus tem escrito para a tua vida. Você precisa ter certeza para que seja feita a vontade do Pai na tua vida e você vença, e você receba a coroa, e você receba o teu galardão, a vida eterna conforme o prometido. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, se cumpriu toda a Escritura. Se cumpriu toda a Escritura. Por que está escrito? Porque está escrito. Deus, ele já escreveu uma história para a tua vida. E a história de Deus, meu amado, não se compara a qualquer história que você escreva ou que alguém escreva para você na terra. É uma história que você nunca mais verá a morte, nunca mais ficará doente, nunca mais terá fome, sede, passará necessidade, porque a história escrita é por Deus, o teu Criador. Vale a pena pagar o preço, buscar, desejar essa história escrita por Deus. Você precisa buscar isso. Passe por tudo que tem que passar, aceite tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Busque a Deus para que Ele ponha essa certeza, essa paz dentro de você que excede todo entendimento. Enquanto o mundo está se corrompendo e caindo na desgraça, a cada dia mais se entregando ao maligno, às astutas ciladas do diabo, você vai estar sendo escrito por aquilo que Deus já colocou na tua vida. Você vai estar agindo segundo aquilo que Deus escreveu para você. Toma posse. Isso é verdadeiro. Você vai viver tudo que Deus quer. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.